Queridos candidatos, bem-vindos ao Festival Brasileiro de Cinema Celular em Nova York, que leva novos diretores para Cannes. Eu sou Lisa Andrews, diretora e curadora de roteiros, e é uma alegria enorme receber cada um de vocês, mentes criativas, contadores de histórias, visionários que aceitaram esse desafio de fazer parte do nosso festival. A intenção com esse vídeo é passar algumas pequenas informações para vocês que já estão começando a se organizar, seus roteiros, suas primeiras ideias, antes do nosso workshop, já terem uma ideia de que caminho ir com o trabalho da Lene Barbosa, que está ajudando vocês. Como escritor e roteirista, o que eu sempre tento buscar são formas criativas e originais de contar histórias, e eu queria partilhar algumas técnicas com vocês. A gente vai falar disso em detalhes durante o nosso workshop, claro, mas nesse momento eu queria só passar algumas coisinhas para vocês já irem pensando, alguns fatores fundamentais, tá bom? Eu queria que vocês se sentissem livres para escrever sobre o que quiserem, real ou fictício, e tivessem bastante atenção na hora de filmar. É porque o fato de vocês estarem com o celular, isso dá uma mobilidade que vocês não têm com as câmeras grandes. Então, use a sua câmera da forma mais criativa possível. Às vezes, escrevendo suspense e outros tipos de história, a gente aprende que o que não mostramos e o que fica sugerido na mente, na imaginação, é mais poderoso do que o que aparece claramente, obviamente, na tela. Então, eu sugiro que vocês usem as câmeras para não só mostrar, mas para contar a história. Então, vocês podem esconder uma coisa deliberadamente, porque aquilo, o que a pessoa vai imaginar do que você está falando, se você está falando de Deus, se você está falando de uma coisa abstrata ou muito pessoal, você pode mostrar um horizonte e aquilo ficar mais na imaginação. Você pode vir falando de uma coisa assustadora ou de um medo pessoal, de depressão, de alguma outra coisa, e você vem falando e a câmera termina num quarto escuro. E aí fica só o voice-over, né? A voz, você narrando ou falando o que é, e ali você vai imaginar qualquer coisa que você estiver narrando. Então, esses detalhes são bastante importantes. Às vezes, você pode usar um close-up nos olhos do ator, né? Da pessoa que você estiver colocando, se for um caso real ou não, e aquela lente, o close-up nos olhos da pessoa, na boca mexendo, numa mão trêmula, aquilo passa a emoção do que a pessoa está dizendo melhor do que um enquadramento perfeito. Então, considerem isso para impacto, tá bom? Ou vocês podem, com o telefone, usar a agilidade, a mobilidade da câmera móvel, né, para vocês mostrarem o ritmo da sua história. Pode ser alguém correndo. Lembra daquele filme A Bruxa de Blair, que aquela coisa andando fora de eixo e rápido? Vocês podem usar isso para mostrar uma respiração ofegante, vocês podem mostrar isso para parecer alguém andando muito rápido, ou o para frente, né? O que você está vendo é um pouquinho tremidinho, né? Com aquele ritmo, ou você pode mostrar os pés da pessoa andando muito rápido, subindo uma escada rápido, para contar uma coisa de ansiedade, de medo, o que for, de um momento, né? Uma respiração, como eu disse, ou alguma coisa acontecendo muito devagar, a câmera andando tão devagar, não exatamente câmera lenta, mas aquela coisa que você tem vontade de acelerar, ainda mais sabendo que é um filme curto. Então, às vezes, num trechinho, para aquilo, se o assunto for uma coisa tediosa, às vezes você pode usar isso, ou alguma coisa meio tonta, meio caindo, para mostrar um desequilíbrio. Isso é muito, muito interessante. Algumas pessoas falam de vícios, né? Então, quando você está falando, por exemplo, até num documentário, um depoimento de uma pessoa que está embriagada, né? Ou que está saindo de uma coisa de drogas, e aquele andar um pouco torto, e não aparecendo a pessoa, mas o andar, isso é bastante impactante, isso dá uma visão de dentro para fora, bem legal. E sempre me pergunto de uma coisa muito importante que é diálogo versus narração. Vocês podem usar um ou outro, podem combinar, ou podem até fazer um filme mudo. Não há problema. Agora, a experiência nos mostra alguns detalhes, tá? Então, eu queria partilhar para vocês decidirem. Num longa-metragem, ou até num curta ou documentário de mais de 20 minutos, você tem 1000 opções dessas, porque você tem tempo
para a audiência interpretar o que está acontecendo. Agora, num filme de 3 minutos, o que nós percebemos com o jurado e com o voto popular é que há muito pouco tempo para qualquer coisa ambígua, qualquer coisa que possa a pessoa precisar de alguns minutos mais para compreender sua história. Então, nós notamos que diálogos longos podem limitar o impacto da sua mensagem, quando aquela pessoa ainda está tentando entender. Então, nos anos anteriores, vocês têm acesso a esses filmes, né, os filmes ganhadores, os filmes em categoria do ano 1 e 2, e vocês podem olhar isso aí, vocês verão que nesses anos anteriores, os filmes narrados tiveram os melhores desempenhos, porque a mensagem, não só a informação, mas a mensagem emocional, ela flui claramente ao longo dos 3 minutos. Então, quando termina, a reação da pessoa já é direto. Se ela gostou, ela aplaude. E isso conta pontos, de certa forma, para um entendimento rápido, para um júri que está assistindo a vários filmes, ele não tem tempo, ele assistiu um filme, ele tem que te dar nota. Então, cuidado só com um pouquinho disso aí, tá bom? Então, não fechando portas, não limitando a criatividade de vocês, mas considerem, quando fizerem isso, talvez narrar um pouco e colocar um pouco de diálogo, às vezes narrar um pouco e mostrar um pouco de cenas silenciosas, mas com algum tipo, se a mensagem não for óbvia, como eu disse, pode ser até um filme mudo, se a coisa for óbvia. Mas se não for, se for uma história pessoal ou alguma outra coisa, se vocês puderem ajudar um pouco com uma narração emocional, bonita, impactante, isso aí realmente mostrou eficácia, tá? Mas não há certo e errado, portanto, não tenham medo de ousar, de errar durante esse processo. O nosso workshop começa a partir de 1º de julho e nós teremos várias oportunidades de analisar o seu trabalho pré-pronto e te dizer, eu acho que isso funciona ou não, e aí, óbvio, a palavra final é de vocês, mas vocês terão a oportunidade de receber críticas antes da crítica final. Então, tá bom? Podem quebrar todas as regras do cinema tradicional, a ideia é exatamente o festival estar aqui para dar essa liberdade a vocês, ensinar o que pudermos, mas celebrar a voz de cada um de vocês com o que quiserem. Não haverá nenhuma... a nossa orientação é só para dar opiniões, muitas vezes não a nossa pessoal, mas de situações passadas, de experiências que tivemos como escritores, como analistas de outros filmes, e é simplesmente para jogar na nuvem e vocês pegam o que funcionar para vocês, tá bom? Então preparem suas lentes, afinem seus roteiros e divirtam-se muito no processo. Eu mal posso esperar para ver o mundo através dos olhos de vocês. Boa sorte e nos vemos no dia 1º de julho.